crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a virtude desse mês e vocês lembram qual é? Isso mesmo, é confiança. Em maio, em todos os domingos e quartas-feiras, nós falamos sobre confiança em Deus, que Deus tem um plano para todos os seus filhos e para o mundo inteiro. E falamos sobre a história de uma família, lembram? Era um vovô, um papai, um filho e os filhos desses filhos. Vocês lembram quais são os nomes? Então, existia um homem chamado Abraão e ele teve um filho chamado Isaac. E o Isaac foi pai do Jacó e o Jacó teve 12 filhos. Hoje nós vamos contar a história de um desses filhos. Na verdade, todos eles aparecem, mas é principalmente de um filho. O nome deles era José. Nós também já contamos a história de José aqui. Se vocês quiserem ver, tem muitos vídeos aqui no canal sobre o José. O José foi vendido pelos próprios irmãos para uma caravana de escravos. Eles transformaram o próprio irmão em um escravo. E José foi para o Egito e ele viveu lá durante muitos anos. E ele realmente virou um escravo e ele ficou lá durante muito tempo. Até que um dia Deus mostrou para José que ele tinha um plano e que estava no controle da vida dele. Transformou José num governador do Egito. Ele ficou muito poderoso lá. E hoje nós vamos contar a história desse momento, quando José conseguiu ajudar a família dele e todo o povo do Egito de acordo com a vontade de Deus e com a ajuda que Deus deu para a vida deles através de José. Lá na terra que eles moravam, no Egito, e lá também na família onde Jacó e os filhos deles, que eram irmãos de José, moravam, passou 7 anos com muita comida. Eles plantavam qualquer coisa na terra e virava muita coisa. Eles tiveram muita abundância. E abundância é quando dá muita fartura, tem muita comida e nunca falta nada. Até que chegou um momento que isso parou. E eles viveram 7 anos de fome, que a terra você plantava e não crescia quase comida. E eles ficaram todos muito preocupados. Mas, vocês lembram quem era o governador do Egito? Isso mesmo, era José. E José, através da estratégia que Deus deu para ele, durante esses 7 anos, ele guardou grãos e comida no Egito. E nos 7 anos de fome, em que não tinha mais comida, ele começou a vender essas comidas para todo mundo que pedia, tanto para os egípcios que moravam lá no Egito, quanto para as pessoas de fora. Quando Jacó descobriu isso, os irmãos de José, eles tiveram uma ideia, eles pensaram: vamos para o Egito, porque lá tem comida. E chegando lá no Egito, com quem eles tiveram que falar? Quem estava lá para vender a comida? Isso mesmo, José, o irmão deles que eles tinham vendido. E José olhou para eles e reconheceu eles. E eles não reconheceram José. Eles foram e pediram para comprar comida. E José fingiu que não conhecia eles e que não sabia nem falar a língua deles. Ele chamou um intérprete, que é uma pessoa que traduz as palavras, e começou a falar a língua dos egípcios. E essa pessoa traduzia tudo para os irmãos dele. E ele começou a perguntar se eles tinham outro irmão. Ele começou a perguntar se o pai deles estava bem. E eles foram respondendo tudo, porque ele era o poderoso. Ele perguntou isso também porque ele estava sentindo falta do irmão Benjamim. Benjamim era o irmão mais novo dele, era o filho mais novo de Jacó. E deu um jeito de trazer Benjamim. Ele começou a acusar os irmãos de estarem mentindo para ele e que eles eram espiões que queriam acabar com o Egito. E eles começaram a falar que não, porque isso não era verdade. E ele falou que só acreditaria neles se eles trouxessem o irmão Benjamim para ele ver. E prendeu um deles, que foi Simeão, na prisão, para ter certeza que eles voltariam. E eles voltaram lá para a terra que o Jacó, o pai de José, morava, para tentar convencer ele a liberar o Benjamim. Eles tentaram convencer de toda forma a liberarem Benjamim. E ele não aceitou.
E eles ficaram lá na terra durante um tempo, até o momento que a comida que eles compraram do Egito acabou. E ainda era o segundo ano de fome, ainda faltavam 5 anos sem que a terra crescesse quase nada de comida. E eles precisavam voltar para o Egito para comprar comida. E o Jacó falou: filhos, vão lá, por favor, comprar comida. E eles falaram: pai, a gente não pode voltar, porque o governador do Egito falou que se a gente voltasse sem o irmão, ele ia achar que a gente era espião e não ia liberar mais a gente. E com muito custo, eles prometeram muita coisa para o Jacó. E o Jacó concordou em levar o Benjamim. Quando eles chegaram lá no Egito com o Benjamim e os irmãos e tudo para comprar mais comida, o José viu o Benjamim e ele ficou muito emocionado. Ele teve que se esconder para chorar e ele resolve dar um almoço para eles. Ele leva todos eles, os 11 irmãos, lá para casa dele e faz um almoço com coisas lá da terra deles. E eles comeram e não estavam entendendo nada, mas foi divertido. O José sabia quem eles eram, mas eles não sabiam quem era aquele governador que estava dando uma comida super especial para eles. E eles ficaram todos felizes e resolveram ir embora com a comida que eles tinham comprado, com o irmão mais novo. Ele liberou o Simeão, que estava preso, lembram? E aí o José teve uma ideia. Ele queria de qualquer forma ver o pai dele. Ele resolveu colocar dentro da sacola de comida que eles tinham comprado uma taça de prata da casa deles. Ele queria acusar eles de roubo para que um deles fosse preso e eles tivessem um motivo de trazer o pai deles para que ele soltasse o irmão que foi preso. E ele resolveu prender Benjamim porque ele sabia que o pai dele viria por causa do filho mais novo. E os irmãos ficaram doidos, eles falaram: a gente não pode deixar o Benjamim preso, a gente prometeu que levaria ele de volta. Até que o José não aguentou mais e deu um grito e chorou e falou para os irmãos dele que ele era o José. E mostrou para eles que ele não estava chateado com eles. Ele perdoou os irmãos e falou para eles que Deus teve um plano nisso tudo. Eles venderam o José foi escravo, o José foi preso, mas Deus revelou para ele que a terra teria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E ele juntou comida e agora todos eles tinham comida por esse motivo. Deus, no longo de todo esse período, tinha um plano e cuidou tanto da família do Jacó, dos irmãos e de José também. E José viu o pai dele novamente, o Jacó ficou super feliz e o faraó, que era o rei, deu para eles uma terra muito boa para os animais deles viverem, para eles viverem e crescerem. E a família do Jacó e todo o povo de Israel cresceu naquele lugar. Lembra que Deus prometeu para Abraão que eles seriam numerosos, que faria dele, que não tinha filhos, uma terra com muita gente, um país com muitas pessoas. Naquele lugar, os 12 filhos de Jacó, que eram bisnetos de Abraão, começaram a ter filhos e os filhos de outros filhos, e eles se tornaram uma grande nação. E nessa história a gente pode ver que Deus cuida tanto da vida de José quanto da história como um todo. Deus cuidou para que eles não passassem fome, Deus cuidou para que eles conseguissem crescer numa terra que tinha muita comida. E Deus cuidou para que José, mesmo tendo sido escravo e preso, e tivesse uma forma de ajudar as outras pessoas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa aprender sempre a confiar em Deus, não importa o que aconteça. E que a gente consiga aprender isso nesses momentos difíceis que estamos passando. E semana que vem é um novo mês e vamos começar a falar de uma nova virtude, de um novo tema. E até lá! Tchau, tchau!